Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero mais uma vez agradecer a você que está sempre aqui comigo, assistindo aos meus vídeos, ouvindo as minhas reflexões e me dando o seu feedback, tá bom? Muito obrigado. E hoje na minha série Falando ao Coração, eu quero refletir um pouco com você sobre uma luta que todo aquele que é iluminado pela Palavra de Deus, que já experimentou a graça salvadora de Deus, enfrenta. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, nos ensina que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, quando somos iluminados pela palavra de Deus, os nossos olhos se abrem e passamos a enxergar as coisas mais claramente, passamos a ter uma melhor compreensão da vida, da nossa existência, de quem nós somos e do nosso futuro. As minhas reflexões aqui são bem simples, são bem singelas. Talvez você não concorde com tudo aquilo que eu falo aqui, mas o meu objetivo é compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho aprendido na minha caminhada cristã. E se você se identifica com o meu conteúdo, se você acha que essa reflexão faz algum sentido para você, deixa aí o seu like, comente, mas principalmente que você compartilhe esta mensagem, porque se você fizer isso, ela tem um potencial enorme de alcançar aquela pessoa que porventura esteja neste momento justamente precisando de ouvir algo nesse sentido, tá bom? Conto com você, que Deus possa te abençoar muito. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se agora e ative aí o seu sininho para você ser notificado toda vez que eu subir um vídeo novo para o YouTube, tá bom? Olha só, gente, se você nasceu na década de 70 ou talvez antes, com certeza já deve ter assistido o filme Dormindo com o Inimigo. E aí, já assistiu? Você se lembra deste filme? Este filme foi lançado em 1991 e retrata a história de uma mulher interpretada por Julia Roberts, que encontra o homem dos seus sonhos, daquele homem ideal, né? E começa então a viver um casamento maravilhoso com aquele homem, até perceber que o seu marido apresenta um comportamento obsessivo e violento. E um relacionamento que aparentemente era atraente, bem-sucedido, que dava inveja às outras pessoas, torna-se um relacionamento completamente abusivo. E ao descobrir a verdadeira personalidade do seu companheiro, ela simula a sua própria morte para escapar desse relacionamento e foge para outra cidade. E lá ela assume outra identidade, mas sempre vivendo debaixo do medo de ser descoberta. Até que ele desconfia de que ela possa estar viva e realmente vai atrás dela. A história desse filme torna-se relevante hoje diante do contexto em que vivemos, onde muitas mulheres vivem um relacionamento abusivo e literalmente precisam fugir do seu companheiro para preservar a sua vida, a vida de seus filhos e a vida de seus familiares. Mas eu quero aproveitar essa história e fazer aqui uma outra analogia com você. Você sabe que nós dormimos e convivemos todos os dias com o nosso pior inimigo? Você sabia disso? O nome desse inimigo que todos nós temos chama-se pecado. Inimigo é aquele que se encontra em oposição a você, aquele que lhe é hostil, que lhe é contrário, aquele que é funesto, aquele que não quer o seu bem. Inimigo é aquele que te odeia e que quer te prejudicá-lo. É aquele com quem você vive em constante estado de guerra. E esse inimigo com o qual dormimos e convivemos todos os dias é o pecado. A Bíblia diz que pecado é toda rebeldia contra Deus, contra a sua lei, contra a sua palavra, e que todos nós, nascidos depois de Adão, herdamos essa natureza rebelde
que vive em oposição a Deus e a sua palavra, e estamos nesse estado de submissão ao pecado, e nesse estado não temos forças para nos libertar daquilo que nos aprisiona e não oferecemos qualquer resistência ao pecado. Enquanto vivemos nesse estado, a nossa mente e o nosso coração estão completamente entorpecidos pelo pecado, iludidos e seduzidos por tudo aquilo que ele nos oferece. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 34, que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mas quando somos iluminados pela palavra de Deus e recebemos dele a graça da salvação, somos libertados do pecado e passamos a ser servos de Jesus. E o pecado que nos dominava agora já não tem mais domínio sobre nós. Os nossos olhos então são abertos e não nos deixamos mais sermos iludidos pela beleza, pelo cheiro, pelo doce do pecado. E ele perde a posição de senhorio na nossa vida e passa a ser o nosso pior inimigo. E mesmo tendo sido quebrada a corrente que nos prendia ao pecado pela morte de Cristo na cruz, ainda assim convivemos diariamente com o pecado. Como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 20, o pecado continua habitando em mim. Portanto, o cristão tem que ter a consciência de que está dormindo com o inimigo. A vida cristã não é como você passear num bosque lindo e florido. A vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida de caminho estreito e pedregoso. E nesse caminho devemos nos livrar de todo o pecado que firmemente se apega a nós. Sabe por quê, meu amigo? Sabe por quê, minha amiga que me ouve? Porque o pecado nos abate, o pecado nos entristece, o pecado faz surgir todas as nossas aflições. O pecado se apresenta de forma bela e encantadora, mas depois ele vem com seu martelo e com seu prego. Pode-se tirar os pregos, mas as marcas ficarão visíveis na parede. A Bíblia diz na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 9, que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E por quê? Porque ele ganha uma nova identidade. A personagem de Julia Roberts, ao fugir do seu marido, atribui a si uma nova identidade na tentativa de se esconder. Aquele que é nascido de Deus também tem uma nova identidade, mas não uma identidade autoatribuída, mas sim uma identidade que é gerada em nós pelo próprio Deus. E quem recebe essa nova identidade passa por grandes transformações espirituais que nos capacita a vencermos o nosso inimigo. Não estou dizendo com isso que é fácil vencermos o pecado. Não. Todos os dias somos tentados a pecar. Por isso, devemos todos os dias entregar o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Devemos dedicar tempo à leitura e ao estudo da Palavra de Deus. Devemos orar pedindo para que Deus nos encha com seu Espírito Santo, para que possamos servir e glorificar a Cristo, pois somente Ele pode nos dar a vitória. Muitos cristãos querem viver uma vida de aparências, mentindo sobre a sua condição espiritual e tentando causar uma boa impressão. Querem mostrar para as pessoas que estão andando na luz, quando na verdade estão submersos nas trevas. Andar nas trevas é viver no erro, no pecado, na ignorância, na hostilidade contra Deus, é não submeter a nossa vida ao exame minucioso e criterioso de Deus. Eu estou falando isso para você e para mim, para todos aqueles que se dizem cristãos, mas que muitas vezes tentamos esconder o que temos feito ou fingimos ser o que não somos. Então,
Você que é cristão, pense nisso. Vivemos no campo de batalha. O pecado é o nosso inimigo. Não devemos flertar com ele, não devemos fazer amizade com ele, não devemos nos aproximar dele. A Bíblia diz que aquele que encobre os seus pecados, deixa de praticar a palavra de Deus, abandona a verdade, perde a comunhão com Deus e com o seu povo. Você se lembra de Davi? Davi tentou encobrir os seus pecados e isto lhe custou a sua saúde, a alegria, a família e por pouco quase perdeu o seu reino. Mas a boa notícia é que nós não estamos sozinhos nessa luta, nessa batalha. Temos a companhia do Espírito Santo. O filme Dormindo com o Inimigo termina com a personagem de Julia Roberts matando seu ex-companheiro após ser novamente perseguida por ele. Na nossa luta contra o pecado, o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 12 e 13, que precisamos mortificar os feitos do corpo. Ou seja, enquanto estivermos neste mundo, permanecemos no corpo mortal, permanecemos em um corpo mortal, um corpo que é facilmente atraído, seduzido, fascinado pelo pecado, ao ponto de transformar os nossos instintos em algo mal. Se você é cristão, o Espírito Santo está agindo em você. Ele nos capacita, nos dá forças e poder para desenvolvermos a nossa salvação. Você não pode dizer, eu não consigo me libertar desse pecado. Isso é mentira. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Por quê? Porque Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Agora é Cristo que vive em você, é Ele quem está no controle. Nós podemos dormir todos os dias com o nosso inimigo chamado pecado. O diabo pode estar ao nosso redor, rugindo como um leão, mas eles não podem mais controlar a nossa vida. O Espírito Santo é poder e Ele agora habita na sua vida. Você não é incapaz de lutar porque você agora tem o Espírito Santo de Deus. E se você neste momento está sendo consumido pela culpa, achando-se derrotado por causa do pecado, lembre-se de que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não caia no caminho da depressão, da melancolia, da derrota. Procure o caminho do arrependimento e use o poder do Espírito Santo que habita em você. Que Deus te abençoe. Agradeço mais uma vez a você que tem me acompanhado aqui no canal do YouTube. Inscreva-se no meu canal, deixe aí o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe. Grande abraço, até o próximo vídeo.